Quanto de carga suporta um pilar? Você já fez essa pergunta? Eis oportunidade para aprender hoje qual é a carga que o pilar transmite para a fundação. Ou seja, quantos quilogramos ou quantos quilonewtons um pilar suporta em função da carga que ela recebe da laje, de vigas e do peso próprio do pilar. Hoje falaremos acerca de cargas em pilares. Meu nome é Luís Félix de Souza, você está no canal Técnico de Estrutura. Se ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva agora, bora a nossa aula. Para responder essa questão ligada a cargas em pilar, ou seja, quanto de carga um pilar suporta, eu trouxe aqui um exercício com uma representação de uma tipo 2, ou seja, uma edificação com 2 quartos, uma cozinha, uma sala comum, 2 varandas e aqui um WC. Este edifício terá, portanto, uma laje de 0,15 centímetros, ou seja, 0,15 metros, que corresponde a 15 centímetros, e um pé direito de 3 metros. Os pilares serão, portanto, de 20 centímetros por 20 centímetros, são pilares quadrados, e aqui tenho representado a viga de 20 centímetros por 40 centímetros. Então, este pilar será feito de betão armado, B25, com betão B25, o aço A400 e a laje que iremos utilizar como exemplificação para a transmissão de esforço aos nossos pilares. Esta laje será revestida de argamassa de cimento, contendo neste caso 3 cm de espessura. Então, para responder essa questão, nós temos que partir primeiro das cargas nas lajes, ok? Visto que sendo o pilar, ele recebe, nesse caso, as cargas que provém, portanto, de cima, né? Esta carga que provém de cima serão cargas que vão prover da laje e também irão prover das vigas, ok? Essas duas cargas vão transmitir algum esforço, alguma carga para o pilar, e contando com o próprio peso próprio do pilar, visto que é um elemento feito de betão armado, então teríamos aí um peso próprio, adicionado ao peso da laje e da nossa viga, já ter aqui uma carga, ou seja, um peso ideal que este pilar deve suportar, que neste caso é transmitido para as nossas fundações. Ok, iniciaremos primeiro falar de cargas nas lajes, onde aqui vamos abordar a quantificação das ações das lajes, ou seja, como é que funciona o processo de transferência de esforço, ou seja, na quantificação das ações das lajes, iremos ver que os fatores que mais influenciam para a carga das lajes são o peso próprio da laje, né? Que é neste caso, eu cito um exemplo, PP. Falar do peso próprio é falar da multiplicação do peso específico do betão, já que o próprio elemento será feito de betão armado. Então teremos aqui o peso específico do betão armado vezes a sua altura, ou seja, aquilo que representa a altura da própria laje. Também falamos do revestimento, né? O revestimento, como havia falado anteriormente, aqui nos materiais, eu disse que esta laje será revestida em argamassa de cimento com uma espessura de 3 cm. Ok? Então, este revestimento também é obtido a partir da multiplicação do peso específico do próprio material vezes a altura. Assim como também do peso próprio do betão, é a multiplicação do peso específico do betão armado vezes a altura. E por último, é adicionado esta carga às sobrecargas, aquilo que são as cargas variáveis, que, portanto, irão depender da funcionalidade da própria laje. Okay? Tratando-se, por exemplo, pode existir laje para pavimentos, lajes para cobertura, lajes, por exemplo, não acessíveis. Isto fará com que eu vá ao Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de Edifícios e Betão Armado, que é neste caso o LCA, a partir do artigo 25 a 29, lá obtenho aquilo que é o valor da sobrecarga em função da funcionalidade da própria laje. Okay?
Então, somando esses três componentes, o peso próprio, o revestimento e a sobrecarga, eu iria obter aquilo que chamaríamos de a carga que atua nesta laje, ok? Por sua vez, esta carga será transmitida para os pilares. Ok, vamos agora fazer como é que nós acharíamos essa carga. Teríamos aqui o que eu representei como a carga que vai atuar na laje, será igual ao peso próprio, né, da laje, mais o revestimento, mais a sobrecarga, ok? Mais a sobrecarga. Então, falando de peso próprio, já mencionei aqui anteriormente que o nosso peso próprio, nós iremos multiplicar o gama do betão, ou seja, o peso específico do betão, vezes a altura. Esse peso específico do betão, assim como o peso específico de qualquer material de circular de revestimento, eu obtenho isto nas tabelas técnicas. A partir da página 94 a 104, eu tiro lá os pesos específicos dos materiais. Vamos falar para nos observar. Ok, indo aqui para tabelas técnicas, as páginas que referíamos partiam de página 94 a 104, onde lá íamos buscar o valor do peso específico médio de cada material. Neste caso nós tínhamos dois materiais em conta, o betão armado e argamassa de cimento. Então eu vou lá para a página 94. As páginas que me referi são estas de baixo. Esta tabela apresenta vários dados possíveis, quase todos utilizados em construção civil, relacionados ao material de construção, combinações de ações, tudo mais. Ok, então, estando aqui na página 90, 92, aqui a página 93, 94 é esta aqui, né? Como podem ver aqui, página 94. Então, inicio aqui por encontrar o valor de peso específico do betão armado ou pré-esforçado. Então, aqui temos aqui ações permanentes, pesos específicos médios de materiais que interessam à construção. Então, vemos aqui, por exemplo, que temos o cal hidráulica, o seu peso específico variava de 6 a 9, né? Varia de 6 a 9. Mas aqui o item temos que adotar sempre 7, né? Então, indo para o betão armado pré-esforçado, aqui neste lado, né, que é betões e betonilhas, o betão armado e pré-esforçado, o valor a adotar de peso específico é 25. Lembrando que este peso específico está em kN por metros cúbicos, né? kN por metros cúbicos. Então, vou adotar sempre peso específico para betão armado pré-esforçado, 25 kN por metros cúbicos. Também para argamassa, que iremos utilizar de cimento, neste caso argamassa para revestimento. Então eu vou aqui em argamassas, tenho aqui argamassa asfáltica, argamassa de cal hidráulica, argamassa de cal ordinária, argamassa bastarda, cal e cimento. Aqui tem argamassa de cimento, esta argamassa que nós vamos aplicar para a nossa betonia. Então o valor a adotar varia de 20 a 22, né? Mas aqui o valor neste caso varia de 20 a 22, mas eles recomendam adotar 21. Então o nosso peso específico de argamassa de cimento seria igual a 21 kN por metros cúbicos, ok? Então vou tirar aí esses dois dados, neste caso este valor, né? E também vou tirar este valor, né? Os dois valores vão estar em kN por metros cúbicos, ok? Penso que podemos regressar à nossa aula, à nossa sala. Ok, nas tabelas técnicas conseguimos ver que o peso específico do betão armado é igual a 25 kN por metros cúbicos, ok?
Por isso eu coloquei aqui, como o peso próprio é igual à multiplicação do peso específico vezes a altura, coloquei logo 25 kN por metros cúbicos, o valor que tiramos na tabela técnica, vezes 0,15 metros, isto que é a nossa espessura ou altura da laje, ok? Então teria aí 25 kN vezes 0,15 metros. Isso é igual a 3,75 kN por metro quadrado, partindo da simplificação destes metros cúbicos por este metro. Para o revestimento também idem, o valor do peso específico que eu obtive lá, neste caso, qual era o meu material? O material era argamassa de cimento. Sendo argamassa de cimento, os parâmetros estabelecidos para peso específico estão lá, e eu removi lá 25 kN por metro cúbicos com o nosso peso específico referente ao revestimento. Neste caso, em argamassa de cimento, feita em argamassa de cimento. Então, vezes a nossa altura. A altura, neste caso, é 0,03 metros. Corresponde a 3 centímetros, ok? 3 centímetros. Então, fazendo esta multiplicação, obtenho 0,63 kN por metros quadrados. E a sobrecarga, aqui no RSA, também que podemos apreciar agora. Ok, indo para aquilo que são os regulamentos de segurança e ações em estruturas e edifícios, eu vou abrir aqui o meu RSA, que neste caso vamos em busca do valor de sobrecargas para cobertura. Nesse caso, que era a nossa laje que servia de cobertura, então íamos procurar encontrar o valor da sobrecarga para o cálculo da carga que atua em metros quadrados na minha laje. Então eu especifiquei aí artigo 25 e para onde vamos? Artigo 21, 22, 24. Aqui temos o artigo 25. Nesse caso o capítulo 5 também. Ações específicas em edifícios. Então aqui temos primeiro a generalidade, que no presente capítulo são quantificadas as ações diretamente relacionadas com a utilização dos edifícios. Isto é, as sobrecargas em coberturas, pavimentos, varandas e acessos, e ainda as ações em guardas e parapeitos, que deveria ser guarda-corpos, né? Mas é isto. Ok, então as restantes ações a considerar, não sendo específicas dos edifícios, são tratadas nos correspondentes capítulos no presente regulamento. Então aquilo aqui vem sobrecarga para cobertura. Isto para nós é muito importante, porque nós pretendemos encontrar o valor da sobrecarga para a nossa cobertura acessível, neste caso, né? Como havíamos dito. Ok, então para efeito do presente artigo define-se os seguintes tipos de coberturas. Então tem aqui coberturas acessíveis, que são cobertura formada por elementos de construção que constituem pavimentos e destinadas à utilização como tal. Então tem aqui cobertura não acessível, cobertura que tem sua acessibilidade condicionada a fins de reparação. Então a nossa cobertura era esta, né? Cobertura acessível. Então os valores característicos das sobrecargas resultantes da concentração de pessoas a considerar nas coberturas são as seguintes. A linha A, cobertura acessíveis, uma sobrecarga uniformemente distribuída de 2 kN por metro quadrado. Então, o valor da sobrecarga que vamos usar para a nossa cobertura acessível é 2 kN por metro quadrado, né? Por metro quadrado. Este aqui, 2 kN por metro quadrado. Então vamos voltar para a aula e... Ok, segundo o RSA, tratando-se de uma laje de cobertura não acessível, nós obtemos a sobrecarga igual a 2 kN por metros quadrados, como especificado no regulamento de segurança e ações em edifícios, exterior de edifícios e pontes, ok? Então, somando essas três cargas, neste caso o peso próprio do revestimento, assim como a sobrecarga,
teria aquilo que chamaria de carga que atuaria nesta laje, ok? Nesta laje. Agora, como é que vou, a partir da carga da laje, será que é possível encontrar as cargas que atuarão em cada pilar? Será que vou pegar esta carga e dividir por 17 pilares? Porque só temos aqui 1, 2, 3, 4, temos 17 pilares. Será que poderia pegar o 6.38 dividido por 17? Teria a carga atuando em cada pilar? Logicamente que não. Atenção, esta é uma análise não correta. A análise correta seria analisar. Venho aqui, por exemplo, entre pilar 16, pilar 14, 17 e 15, eu tenho aqui uma certa área, ok? Eu agora vamos tentar introduzir o conceito de área de influência, mas para já, antes de falarmos de área de influência, vamos analisar outros fatores que influenciam na carga dos pilares. Nesse caso, estou a falar do peso próprio do pilar e peso próprio da viga, ok? Então, sabemos que o pilar terá uma dimensão de 20 cm por 20 cm, ao passo que as nossas vigas terão uma dimensão de 20 cm por 40 cm, ok? Por 40 cm. Ok, vamos fazer a seguinte análise. Como é que se calcula o peso próprio da viga? Para encontrar o peso próprio da viga, basta multiplicar, ou seja, obter a área desta viga vezes o peso específico daquele material. Neste caso, o material em causa que vai fazer a nossa viga é o betão armado. Então, sendo o betão armado, o peso específico coincide ou igual a este peso específico que nós tiramos aqui, lá nas tabelas técnicas, que é nada mais nada menos 25 kN por metros cúbicos, ok? Então, o peso próprio de vigas será igual à área daquela viga vezes o peso específico do betão, porque esse material, essa nossa viga, será feita em betão armado. Fazendo esta análise, seria igual a 2 kN por metro. Vou simplificar. Aqui tenho 0,2 metros vezes 0,4 metros, vamos dar uma unidade em metro quadrado. No metro quadrado, simplificado do metro cúbico, automaticamente teríamos lá uma carga linear de 2 kN por metro. E para pilares também a mesma coisa, faremos a multiplicação dos dois lados, ou seja, a obtenção da área desta figura, vezes o nosso peso específico do betão armado, aquele valor que tiramos lá nas tabelas técnicas. Então, fazendo esta multiplicação com este produto, obtemos igual a 1 kN por metro. O que significa esse 2 kN por metro? Então, o 2 kN por metro, se vê aqui em cada 1 metro de uma viga, por exemplo, lá será contemplada por 2 kN, ou seja, 1 metro de uma viga vai pesar 2 kN, enquanto o pilar, 1 metro de um pilar vai pesar 1 kN, ok? Este é apenas o peso próprio do material, mas deve ser acrescentado o peso das lajes, ok? O peso das lajes. Ok, vamos agora falar do conceito que mais nos interessa, que é, neste caso, cargas em cada pilar. Quanto de carga cada pilar vai suportar? Este é o tema que mais nos interessa. Okay? Para tal, vou agora voltar àquilo que eu havia introduzido sobre área de influência. Isto é muito importante, ok? Abre-se agora esse conceito de área de influência. O que seria área de influência? Vamos fazer uma imaginação. Se eu tiver que analisar o pilar 1, por exemplo, o pilar 1, eu até fiz a questão de já separar, colocar aqui essa divisão, mas esta divisão é parte do seguinte: tenho aqui 2 metros do pilar 1 a pilar 2, são pilares adjacentes, mas também como de pilar 2 a pilar 1 a pilar 9, também são adjacentes. Então, sendo adjacentes, vou buscar a metade da distância desses pilares e também aqui busco a metade da distância desses dois pilares. Então, aqui sendo 2 metros, então a sua metade é 1, e aqui sendo 5 metros, a sua metade é 2,5. Significa aqui que tinha um aqui e aqui tenho 2,5. 2,5, ok? Então, esta seria a área que iria atuar para este pilar, em função da minha laje, ok? Significa que esta área
aqui iria influenciar o meu pilar. A carga desta área seria para este pilar. E analisando, por exemplo, o pilar 11, teria como área de influência esta toda a área aqui. Okay? Vou encontrar a metade deste pilar com este, teria aqui uma metade, neste caso aqui aqui vale 4, então a metade é 2, também eu tenho a metade daqui para aqui, nesse caso daqui para aqui vale 2, também a metade seria 1, e deste pilar para este também teria uma simetria, ou seja, a metade desta carga, e também daqui também teria a metade e obter esta área de influência que iria influenciar a carga neste pilar, ok? Você vê que este pilar 11 e o pilar 1, nota-se que o pilar 11 terá chance, ou seja, terá a possibilidade de sofrer uma carga muito maior em relação ao pilar 1, devido à sua área de influência. Os pilares com área de influência maior também tendem a sofrer um carregamento mais maior em relação aos pilares com carregamento menor. Ok, vamos fazer análise para o pilar 1. Como calcular a carga neste pilar 1? Primeiro eu preciso encontrar a minha área de influência. Neste caso eu disse, a área de influência seria 1 metro vezes 2,5. Então aqui coloquei 1 metro vezes 2,5. Depois vezes, neste caso, a carga que atua na laje. Neste caso 6,38 kN por metro quadrado. Então multiplico isto. Isto é igual a 15,95 por Newton, simplificando por metros quadrados por metros quadrados. Também vou fazer o cálculo da influência da viga, né? Porque também a viga, como sabemos, influencia para este carregamento. Então, sendo esta viga, praticamente o que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que esta viga teria uma distância de Q até aqui, que nesse caso é igual a 1, e teria outra distância de Q até aqui. Essas duas vigas estariam a influenciar o meu pilar 1, ok? Neste caso seria o quê? 2 kN por metro, que é este valor da carga, o peso próprio da nossa viga, que é 2 kN por metro, vezes o 3,5. O 3,5 que é a adição deste comprimento por este, né? A adição desta linha por esta, automaticamente dá 3,5, ok? Adicionando este 2,5 por 1, dá-me 3,5, multiplicado por 2 kN, que é o peso próprio da viga, isto é igual a 7 kN, ok? 7 kN. E também teria o peso próprio daquele pilar, o que é importante conhecer, é apenas o peso próprio vezes a distância, ok? Vezes o comprimento. Este pilar, nesse caso, é de 3 metros, então teria aí 1 kN por metro vezes 3 metros. Simplificado isto dá 3 kN. Então, somando essas três cargas, daria a carga que iria atuar neste pilar 1. Ok? Neste pilar 1. Então, somaria neste caso 15,95 mais 7 kN mais 3 kN. Somando isto me dá 25,95, que é nada mais a área, ou seja, a carga que vai atuar neste pilar 1. Também vou exemplificar, fazendo esta análise para o pilar 14. Como é que eu analiso o pilar 14? Então, o pilar 14 é exatamente este pilar aqui. Ok? Pilar 14. Então, vou calcular a distância deste para este. Neste caso, esta distância aqui corresponde a 5. E vou dividir ao meio. Significa que vou ter 2,5 aqui. 2,5. Vou fazer deste pilar para este. Se aqui é 2. Se é 2, então essa distância me dá 1 metro. Também deste pilar para este. Se que a sua distância deste pilar é 4. Então daqui para o meio vai ser 2 metros. Vou fazer deste pilar para este pilar. A sua metade será também 2 metros. Então esta área toda vai influenciar para o carregamento do pilar 14, ok? Esta área toda vai influenciar para o carregamento do pilar 14. Por isso, logo aqui, para a laje, ou seja, para a carga. Atenção,
Ok, para lajes, para as cargas que são influenciadas pelas lajes, seria aí a área, por exemplo, desta toda a figura, né? Neste caso, eu aí coloquei 4.5, corresponde a essa distância, 4.5 vezes 2, que é a zero toda, 4.5 vezes 2, mais 1 vezes 2. Então, teria toda essa área. Esta área vezes, atenção, vezes o quê? A carga total da nossa laje, que é nesse caso o 6.38, que calculamos. Então, teria aí 70.18 kN como resultado, obtido a partir da multiplicação da área vezes a carga, neste caso, que atua na laje. E também teria a influência da viga para este pilar. Como é que íamos calcular a influência da viga? Também temos que somar apenas linhas. Esta linha 2.5, mais 2, mais 2, mais 1. Nesse caso, linha 4, 6.5, 7.5. Vezes o peso próprio da viga. Então, teria o peso próprio da viga vezes 7.5 metros. Multiplicado isto me dá 15 kN. E para o pilar também a ideia é a mesma. Multiplicamos apenas o peso próprio do pilar vezes o comprimento do próprio pilar. Então, teríamos aí igual a 3 kN. Então, somando essas três cargas, teríamos aqui uma carga total que atuaria neste pilar 14. Okay? Neste pilar 14. E nesse caso, uma carga de 88.18 kN. Ok? 88.18 kN. Ok. Eu fiz a nossa aula. Foi uma aula muito. Ao fim da nossa aula, se você curte nossas aulas, não esqueça de se inscrever na nossa aula. Ok, ao fim da nossa aula, se você gosta de nossas aulas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais vezes.